pessoal, hoje eu estou aqui para revisar com vocês um assunto que a gente viu nos finalzinhos aí das aulas, que foi justamente funções de linguagem. A gente sabe que a nossa linguagem ela é utilizada para informar, influenciar o leitor. Podemos também exprimir nossos sentimentos e emoções. Então, todo tipo de texto, ele tem uma função. Isso é um assunto bastante recorrente no Enem. Então, hoje a gente vai ver aí as funções de linguagem. Nós temos 6 tipos de funções de linguagem. Nós temos a conativa ou apelativa, a função emotiva, fática, metalinguística, poética e denotativa ou referencial. Vem comigo que eu vou mostrar. Vamos ver a função conativa ou apelativa. Essa função, ela tem uma característica bastante marcante, que é justamente estar centrada no receptor, certo? Ele tem a intenção de influenciar o comportamento das pessoas com quem ele quer estabelecer a comunicação. Percebemos que essa função, ela utiliza muitos verbos no imperativo, no caso uma ordem ou pedido, certo? Geralmente utiliza o vocativo, que faz, ei, você, venha cá. Então, a gente já pode perceber que isso é muito comum, tanto nas propagandas, nas cartas, nos manuais de instruções, num discurso político, porque a maior intenção da função conativa é justamente influenciar o comportamento do destinatário, no caso do receptor, certo? Aqui a gente pode ver um exemplo, isso aqui também já caiu até no Enem, ele diz, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. A gente percebe até o trocadilho, né? Porque todo mundo que leva um cachorrinho para fazer a tosa, quer que ele volte e que ele saia um cachorro, não um gato. Mas aqui o gato está no sentido figurado. Então ele está persuadindo, né, que ali é um local adequado para que o seu animal realmente saia dali. Vamos seguir agora com a função emotiva. O nome já é bem sugestivo, porque está centrado em quem vai propagar a mensagem, no caso o emissor, ou mesmo o destinador, certo? Então a função emotiva é quando ele revela seus sentimentos, suas emoções, é a opinião de quem está falando, certo? Geralmente utiliza o uso da primeira pessoa, é o que vai predominar nessa função aí emotiva. Podemos dizer um artigo de opinião, uma carta, um diário. Então, prevalece muito essa função emotiva. Aqui a gente tem um texto que fica bem nítido essa característica. Ela diz assim, estou passando muito bem no sítio do meu avô. Aqui é muito legal, eu tenho me divertido bastante. Como estou em férias, aproveito para brincar com meus primos. Todo dia vou pescar e caçar com eles. Tenho curtido bastante os momentos que passo com a minha família. Então aqui a gente percebe que está centrado na pessoa que está falando, prevalecendo aí a função emotiva. Seguindo aqui a função de linguagem, vamos ver a função fática. Essa função fática é quando é testado o canal de comunicação do emissor com o receptor. Lembrando, o emissor é quem emite a mensagem, receptor é quem vai receber. Então, ele diz, ele testa o canal da comunicação com o intuito de observar se está sendo compreendido pelo receptor. Então, a gente percebe que o que prevalece aí nessa função fática é o canal de comunicação que está sendo testado. Olha essa conversa aqui como é. Olá, tudo bem? Tudo. Muita correria? Bastante. E aqui a gente percebe que o diálogo é muito rápido, uma paquera, uma saudação, uma ligação que você não consegue aí concluir. Então prevalece aí a função fática. É um processo de comunicação que percebemos aí que ele tenta conversar, mas o diálogo não é completo. Então, seguindo com as nossas funções de linguagem, nós temos a função metalinguística. Essa é bastante utilizada pelos autores. E o que a gente vai entender pela função metalinguística?
ela é usada para definir, para traduzir, para explicar os elementos de uma língua. É muito utilizado na aula de português, de biologia. É quando a gente tenta explicar alguma coisa utilizando o próprio código. Que é isso? Já dá um turbilhão de pensamentos. Mas quando a gente tem dúvida em alguma coisa, o que é que a gente faz hoje? Antigamente pegava-se o dicionário e tirava dúvida, né? Hoje você vai diretamente no Google. Mas é isso aí, é você buscar o dicionário para tentar entender, explicar, definir aquela palavra. Então, o maior exemplo da função metalinguística é justamente o verbete de dicionário, certo? Quando a gente também tenta conceituar algo, estamos fazendo uso da função metalinguística. Aqui, ó, eu tenho um exemplo do dicionário, que seria educação. É o ato ou processo de educar-se, é qualquer estágio desse processo. Exemplo, educação infantil. Então, isso aqui foi extraído do verbete de dicionário. Então, aqui eu tenho a função metalinguística. Mas toda vez que eu tento conceituar algo, eu faço uso dessa função. Os poetas utilizam muito para fazer o conceito de quê? De poemas, no caso da sua arte de escrever, na sua produção poética. Então, aí tem a função metalinguística. No processo da metalinguística, percebemos que o elemento de comunicação que é utilizado é o código. No nosso caso, utilizamos o código, a língua portuguesa, certo? Seguindo para os elementos de comunicação, nós temos a função poética. Aí você vai perguntar, professora, é parecida com a emotiva, porque a função poética também está centrada no quê? Nos sentimentos e emoções? Sim, mas eles têm um cuidado justamente com a mensagem. Então, percebemos que a mensagem que vai ser utilizada, ela é caracterizada pela criatividade, pela linguagem figurada, pela conotação, pela preocupação com a rima, com a métrica, com a sonoridade. Então, geralmente, ela é uma linguagem o quê? Original, ela é uma linguagem nova, ela é uma linguagem artística. Lembrando que nem todo texto poético vai ter a função poética. Dentro do texto poético, nós temos autores que falam do fazer poético. Então, aí entra a função metalinguística. Aqui nós temos um texto que tem toda uma preocupação com o estilo, né? Ele diz, ó, teus olhos querem me levar, eu só quero que você me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas me vigiam do jardim. As luzes querem me ofuscar. Eu só quero que essa luz me cegue. Então, aqui nós temos um poema que vai prevalecer a função poética. Toda a preocupação do eu lírico, né, na construção e na linguagem aí, conativa e original. E, por fim, nós temos a função denotativa ou referencial. Essa função, ela é objetiva, ela é direta. Todas as pessoas que leem vão compreender da mesma forma, certo? Pois sempre se refere ao assunto tratado na terceira pessoa. É muito comum na linguagem de jornais, em blogs, na função jornalística, no livro didático. Aqui eu tenho um exemplo que a gente pode ver, que ele fala assim, ó, pneus começarão a ter etiqueta do Inmetro. Então, os novos modelos de pneu, que serão lançados a partir do mês que vem, já começarão a ter as novas etiquetas de eficiência, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, esse texto vai prevalecer a função denotativa, porque todo mundo que lê vai compreender da mesma forma. Antes não tinha, né, essa preocupação de ter o selo, e a partir do mês que vem, tem até a data aqui que foi divulgada essa notícia no dia 12 de setembro de 2017, a partir do mês que vem, todos os pneus vão ter que ter o selo. Então, aqui prevalece a função denotativa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam relembrar qual foram as funções estudadas, né? A gente viu a função emotiva, a função conativa, que são as propagandas, a função referencial, que é muito comum nas notícias, a função metalinguística, que fala justamente do fazer poético, né? Do explicar o código,
né? Nós temos a função fática, que vai testar o canal de comunicação do emissor e do receptor, e por fim a função poética, que tem aí toda uma preocupação e elaboração com a mensagem. Então eu espero que não fique nenhuma dúvida e fiquem aí até a próxima.